quero falar nessa noite sobre uma mulher que o nome dela nem é citado aqui nessa história. A história fala sobre ela, mas não tem o seu nome citado. Uma mulher chamada Joquebede. Na verdade, o nome de Joquebede, se eu não me engano, ele é citado apenas 2 vezes na Bíblia. Essa própria história, como eu disse, não cita aqui o seu nome. E eu queria, nesta noite, compartilhar com vocês algumas lições que nós aprendemos com essa mulher, que são características necessárias na vida de uma mãe, assim também são características necessárias na vida de um pai e de um cristão. São lições, são características essenciais para a nossa vida. A primeira lição que eu aprendo nesse texto aqui, eu quero deixar para vocês, é que onde há um grande filho, onde há um grande homem de Deus, onde há um grande líder, como nós podemos ver na vida de Moisés, com certeza também ali existe uma grande mãe. O nome Joquebede e esta mulher, esta pessoa, muitos aqui, antes de eu citar, talvez nunca ouviram falar. Talvez você leu o Antigo Testamento, passou pelo nome dela e nem sabia quem era essa mulher. Não tinha nem ideia de quem eu estou falando. Mas tenho certeza que todos nós, até mesmo você que é visitante, já ouviu falar sobre esse homem chamado Moisés. Todos conhecem Moisés. Todos conhecem pelo menos um pouco da sua história, um pouco da importância de Moisés no cristianismo hoje, mas quase ninguém conhece a sua mãe, Joquebede. E essa mulher, ela teve um papel essencial. Na verdade, é claro, isso é óbvio, Joquebede só existe porque a sua mãe existe. Joquebede só permaneceu vivo, e não só existiu, mas Moisés só permanece vivo por causa da sua mãe. Então, onde há um grande filho, com certeza também existe uma grande mãe. E é isso que nós podemos ver na vida de Moisés. Para que Moisés existisse, ali existia uma mulher que tinha fé, que tinha convicção, que tinha confiança em Deus. Por mais que o nome não seja tão conhecido, essa mulher é tão importante como o do Moisés, porque ela foi necessária para que hoje nós conhecêssemos Moisés. Quantos aqui já ouviram falar na Bíblia de 2 mulheres chamadas Lloyd e Eunice? Alguém já conhece a Lloyd e a Eunice? Amém. Quantos conhecem Timóteo? Levanta a mão. Olha só. Lloyd e Eunice é citada apenas em um texto, quase ninguém conhece essa mulher. Mas para que existisse Timóteo, um jovem que se converte ainda jovem, que exerce o ministério ainda jovem, um jovem de Deus, um homem de Deus, ali teve que primeiro existir Lloyd e Eunice. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, diz assim, Paulo escrevendo para Timóteo, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti. Está falando para Timóteo, que você não tem uma fé fingida. Mas ele diz assim, a qual habitou primeiro em tua avó Lloyd, não sei como pronuncia isso, e a tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Então Paulo, quando está elogiando a fé sincera, a fé verdadeira de Timóteo, ele diz, essa fé, ela primeiro habitou em Lloyd e Eunice, e depois ela existiu em você. Ou seja, para que existisse um homem de fé verdadeira, para que existisse um homem de fé autêntica, como Timóteo, um homem de Deus, houve antes Lloyd e Eunice. Lloyd e Eunice, pouco conhecida, quase ninguém conhece também, mas fundamental na história desse homem, no ministério desse homem chamado Timóteo. Ou seja, onde há um grande filho também, com certeza existe uma grande mãe. Uma segunda lição que nós aprendemos aqui com esta mulher, e nós aprendemos através da história, é que a mãe, ela arrisca sua vida para a proteção dos seus filhos. Vamos tentar entender aqui essa história que está acontecendo em Êxodo capítulo 2. Depois que os herdeiros de José, depois de toda a família de José passou a habitar no Egito, a história diz que aquele povo judeu começou a crescer muito, o hebreu. O povo hebreu começou a crescer demais. E aí surgiu um novo faraó que não conhecia a história de José. A história daquele homem que foi fundamental no sustento e na sobrevivência, na riqueza do Egito. Esse novo faraó, com medo do crescimento dos hebreus, poxa, esse povo está crescendo demais, eles vão dominar a gente.
Ele faz esse povo de escravo. Ele aumenta a carga desse povo. Esse povo que já trabalhava, agora trabalha 4 vezes mais. Trabalha mais ainda. Porque ele pensou, bom, vou dar trabalho para eles, porque se eles tiverem muito tempo, muito trabalho, eles vão ter menos filho. Creio que os homens, essa é a teoria dele, mas não deu certo, né? Os homens vão chegar em casa cansados, porque trabalharam demais, não vão ter filhos. Não é isso que acontece, gente. Esse faraó aumenta o trabalho, aquele povo continua crescendo. Cresce ainda mais, impressionante. E esse faraó, com medo disso, do crescimento, ele dá uma ordem. Que todos os que nascessem menino, todos os meninos recém-nascidos, deveriam ser mortos. Ou seja, o objetivo dele era travar, era trancar o nascimento das crianças. Era impedir que aquele povo crescesse. E aí nós entramos nessa história de Joquebede. Porque Joquebede, sabendo disso, ela dá a luz a um menino. E a Bíblia fala que quando ela percebe, quando ela dá a luz ao menino, claro que naquela época não existia ultrassom como existia antes, acredito eu, que com certeza a mulher sabia naquele momento, quando concebia, percebia se era menino ou menina, percebeu que era menino, ela esconde por 3 meses aquele menino. Ou seja, Joquebede, ela corre risco de vida. Para Joquebede em si, era muito mais fácil matar aquela criança, como muitas mães estavam fazendo. Porque vou matar lá o menino, não me apeguei ainda, é a ordem do chefe aí, assim eu não corro risco de vida, minha família não corre risco. Mas não, Joquebede, ela esconde aquele menino, ela protege. E não para por aí, ela não apenas esconde, passados esses 3 meses, ela coloca aquele menino num cesto e coloca sobre o rio. E depois eu vou citar sobre essa história. Mas o que eu aprendo nesse momento da história, gente, é que uma mãe segundo o coração de Deus, creio que todas as mães que estão aqui fariam a mesma coisa. Ela arrisca a sua vida para a proteção dos seus filhos. A mãe, ela tem um instinto natural, que deseja, que se arrisca, que não vê problemas maior do que a vida do seu filho. Então Joquebede, ela arrisca a sua vida, ela arrisca a proteção da sua família, porque se o faraó soubesse daquilo, ela seria morta, talvez a sua família seria morta também. Joquebede arrisca a sua vida pelo seu filho. Quantas mães aqui não arriscariam a vida pelo seu filho? Não é verdade? Isso é uma característica de mãe. Eu lembro que alguns anos atrás eu li um noticiário de uma mãe que não sabia nadar e o filho caiu num rio com muita correnteza. Aquela mãe, a primeira coisa que fez foi se jogar naquele rio. No momento ela não pensa, não sei nadar, não vou conseguir, vou morrer, não. No coração dela já veio o desejo de lançar sobre o rio, correr o risco de vida, mas tentar salvar o seu filho. E se você for pesquisar histórias desse tipo, você percebe que isso acontece o tempo todo, em pequenas situações, em pequenas ocasiões do dia a dia, a mãe, ela arrisca o seu filho, a sua vida pelo seu filho. Essa mulher da história, ela tinha pavor de água, mas no momento já não tinha pavor nenhum, medo nenhum, não tinha essa de saber nadar ou não. Ela arrisca o seu filho, arrisca a sua vida por causa do seu filho, uma criança que estava no rio. Ou seja, a mãe, ela sempre está disposta a arriscar a sua vida pelo seu filho. E Joquebede arrisca a sua vida pelo seu filho. Terceira lição que eu aprendo: a mãe, ela não perde a sua fé, mesmo nas situações mais críticas da sua vida. E como eu disse, isso não é só para a mãe, meu irmão. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, ela não perde a confiança em Deus, ela não perde a sua fé em Deus, mesmo nas situações mais críticas da vida. Vamos refletir aqui sobre essa história, gente. Pensem comigo, tenta se colocar no lugar dessa mulher Joquebede. Essa mulher coloca aquele bebê num cesto e joga num rio. Qual é a possibilidade disso dar certo? Quando eu estava refletindo sobre isso, eu pensei, nossa, mas qual era a expectativa? O que veio no coração de Joquebede de colocar o seu filho sobre o rio, num cesto no rio? Várias coisas poderiam ter acontecido, por mais que ela preparou todo aquele cesto, você vê que ela fechou tudo aquilo, ela protegeu aquilo, mas o filho poderia ter caído no rio, um bebê, 3 meses apenas. Poderiam ter acontecido outras coisas, esse bebê poderia cair na mão de um assassino, de um homem mau, e tantas situações. Mas essa mulher,
mesmo numa situação difícil na sua vida, mesmo num momento de apavoro, num momento assustada. Creio que depois desses 3 meses ela fez isso porque estavam prestes a descobrir isso, de repente, acredito eu. Ela tem uma atitude de fé e de confiança. O que leva essa mulher a colocar o bebê no rio é que essa mulher, ela confiava em Deus. Mesmo num momento tão difícil, esse momento difícil não é suficiente para abalar a sua fé em Deus. Joquebede confiava em Deus. Joquebede tinha fé de que Deus ele ia direcionar aquele cesto, de que Deus ia levar aquele bebê para a mão de uma pessoa boa, uma pessoa que cuidaria do seu filho. Sabe por quê, meu irmão? Porque a mãe, ela não perde a sua fé, mesmo nas situações mais críticas da vida. Mãe é aquela que quando tudo está dando errado, ela tem uma palavra de confiança, de que quando o filho está perdido, ela vem e se dobra na igreja em joelho pelo seu filho. Quando o marido está desempregado, quando não tem comida em casa, ela continua confiando que Deus vai prover o sustento. Essa é uma característica da mãe, e isso nós podemos ver. Isso você pode ver na sua mãe, eu vejo na minha, vejo na avó, vejo na tia. Mãe, ela não perde a fé em Deus, mesmo nos momentos mais difíceis da vida. Essa mulher não perde a fé em Deus. Ela, por mais que ela estava desesperada por aquela situação, ela continuava confiando em Deus, de que Deus, ele direcionaria aquela situação. E quando eu penso em situações como essa, me traz à memória a minha avó, que muitos conheceram aqui, minha avó Virgínia. Minha avó Virgínia, quando ela estava internada, eu já contei essa história, creio que o pastor Nilson já deve ter contado, Ney e tantos outros, mas minha avó Virgínia, quando estava internada, passando por um momento de muita dor na sua vida. Minha avó era uma pessoa extremamente saudável, ela não tinha problema nenhum de saúde, não tinha nada que apontasse a sua morte. E quando ela está internada ali com câncer, quando nós íamos no quarto, quando você entrava no quarto, você era obrigado a ler uns salmos para ela. Você não podia entrar no quarto sem ler aquele salmo, tinha que sentar e ler uns salmos para ela. Ela podia ali estar cheia de dor, podia estar passando uma situação tão difícil como estava, mas tinha que ler os salmos. E como ela não podia vir para a igreja, eu era obrigado, ela me obrigava. Quando eu ia visitar ela, eu tinha que levar meu notebook, porque eu tinha que acessar o Portal Peniel, na época não era o Facebook, Portal Peniel, porque ela tinha que assistir o culto ao vivo. Então ela estava lá, por mais que ela não podia estar aqui, ela estava lá. Minha avó, mesmo naquele momento de dor, ela tinha uma palavra de confiança em Deus. E quando ela ia para a UTI, ela ia louvando a Deus. Ela saía da UTI, ela saía louvando a Deus. E eu lembro que uma enfermeira chegou para minha mãe e para minhas tias e falaram: nossa, não entendo o que acontece com essa mulher. Ela entra na UTI falando e louvando a Deus. Ela sai da UTI louvando a Deus. O que é isso? E quando o médico ia fazer a cirurgia, ela pegava na mão do médico e orava pelo médico. Deixa eu orar pela sua vida, deixa eu abençoar a sua vida, abençoar a sua família. Ou seja, meu irmão, uma mulher, ela não perde a sua fé nos momentos, nas situações mais críticas da sua vida. E não só minha avó Virgínia, mas minha avó Lúcia. Eu tive o prazer de ter 2 vós abençoadas, mulheres cheias de fé, alguns aqui conheceram também, que no momento de muito dor, que ela estava internada em Santos, se ia visitar ela, já vendo que ela estava numa situação crítica, uma situação difícil, ela continuava confiando em Deus. Ela continuava de palavras de confiança, ela continuava orando por mim, orando pelo ministério, porque isso é característico de uma mulher de Deus, meu irmão. Por isso, talvez hoje você entrou aqui abalado, assustado com alguma coisa, talvez seja homem, seja mulher, mas lembre-se disso. Uma mulher, um homem, não, de Deus, não perde a sua fé mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida. Você está passando por um momento difícil, é um momento que Deus está provando a sua fé, meu irmão. Deus, Ele permite isso, e Deus, Ele nos leva a passar por essas coisas exatamente por isso. Deus, Ele quer moldar a nossa fé. Quando nós estamos acomodados, está tudo dando certo, parece que a gente fica meio estagnado na vida, principalmente na nossa fé em Deus. Claro que você continua buscando a Deus, você continua lendo, você continua orando, mas o momento que a sua fé em Deus mais aumenta, o momento que você vê Deus mais próximo de você, é um momento de mais dor na sua vida. É um momento que dá tudo errado, um momento que você tem medo, que você não vê saída, que você vê a cara do desemprego, que você vê, às vezes, seu filho perdido, às vezes você vê um problema na sua saúde, na saúde da sua família, mas é nesse momento que Deus está aumentando a sua fé, Deus está te ensinando a confiar nele, Deus está te ensinando a ter fé, que Ele está no controle.
Porque é muito fácil falar eu tenho fé, mas a prova da tua fé é no momento de luta, é no momento de dor, é no momento difícil, é no momento que o teu coração, a tua humanidade deseja extravasar para Deus. Você deseja gritar com Deus e dizer: Deus, por que isso? E às vezes você fala até isso. Por que está permitindo isso, Deus? Mas é nesse momento que Deus está te solidificando. Deus está fazendo com que a tua fé não vire apenas uma teoria. Porque fé não é teoria, mas tua fé é prática. É o momento que você está dizendo: Deus está no controle. Eu estou desempregado, meu marido está desempregado, não tenho o que colocar em casa, mas Deus vai suprir. E é exatamente isso que Ele faz. Deus, Ele nos ensina através da dor, através da dificuldade, a confiar nele, a ter Deus como suficiente na minha vida. E ter Deus como suficiente é exatamente no momento que você não tem nada, pelo menos parece não ter nada. Você consegue ver Deus não como mais alguém na sua vida, mas Deus como suficiente. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho Deus. Eu não tenho o que comer hoje, mas eu tenho Deus. Eu tenho um problema na minha família, eu não tenho saúde hoje, mas eu tenho Deus. Isso é suficiente. É por isso que Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ou seja, Ele é meu pastor, e sendo Ele meu pastor, eu não tenho falta de nada. É por isso que Paulo disse: eu tudo posso naquele que me fortalece. E Paulo não está falando sobre tudo posso no sentido de conquista, de ganhar, de conquistar, mas Paulo está falando: eu posso passar qualquer situação difícil na minha vida, tanto de abundância como de escassez, naquele que me fortalece. É por isso que antes dessa frase ele diz: já tive fome, já tive momentos de escassez, já tive momento de fartura. Tudo posso naquele que me fortalece. Por isso, meu irmão, não deixe que as situações difíceis abalem a sua fé. Ao contrário, que a atuação difícil da sua vida, assim como Joquebede aqui estava passando, venha fortalecer a sua fé em Deus. Eu lembro que um dia eu estava dando aula no Novo Nascimento, era um café da manhã, e no café da manhã, quem já fez Novo Nascimento sabe, é um momento de testemunhos. E aquela manhã foi muito emocionante para mim. Eu saí daqui impactado. Uma mãe, ela se levantou chorando. Ela tinha aceitado Jesus recentemente. E ela disse para nós que o filho dela estava preso. E aquela mãe chorava: meu filho está preso. Imagina a angústia de uma mãe cujo filho está preso. E eu lembro que ela disse assim, na frente de todo mundo, ela disse: mas eu creio que um dia o meu filho estará aqui. Hoje eu estou aqui, o meu filho está preso, foi preso recentemente, mas eu tenho convicção, eu tenho certeza que o meu filho um dia estará aqui. E eu lembro que um dia eu estava ali atrás, na hora do louvor, recebendo o pessoal, e eu lembro que aquela mãe veio com um rapaz para mim. Até então eu não sabia, mas pelo sorriso no rosto dela já deu para ver alguma coisa. E ela chegou para mim, me abraçou e ela chorava muito. Ela disse: Pedro, este é meu filho, ele está aqui na igreja. E naquela noite, aquele jovem aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Começou a fazer um novo nascimento. E quando eu dava aula para ele, eu lembrava de todo aquele café da manhã. Que mãe, que mulher que confiava em Deus. Aquele jovem se batizou, se converteu, se batizou. Hoje ele está numa das nossas igrejas ali na área continental, firme e liderando célula já. Sabe por quê, meu irmão? Porque mãe, ela não perde a sua fé mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida. Aquela mulher, mesmo num momento tão crítico na sua vida, ela não perdeu a sua fé em Deus. Eu sei que o meu filho um dia vai estar aqui. Você que é mãe, que o teu filho não está aqui, tenha essa convicção e declare isso, aplique a tua fé. Eu sei que um dia meu filho vai estar nesse lugar. Eu sei que um dia meu filho vai se batizar. Eu sei que o meu filho um dia vai encontrar o Senhor. Talvez hoje você olhe para o teu filho e você só vê coisa podre. Você só vê erro. Você vê droga, você vê prostituição, você vê ateísmo, você vê incredulidade. Mas tenha convicção disso. Eu sei que um dia meu filho vai estar nesse lugar se rendendo ao Senhor. Você pode crer nisso em nome de Jesus? Glória a Deus. Porque a mãe, ela não perde a sua fé. Um homem de Deus, ele não perde a sua fé. E nós como filhos, eu me falo como filho, nós necessitamos e nós precisamos que vocês mães continuem tendo palavra de fé e confiança.
Nós necessitamos que as nossas mães, nos momentos difíceis, nos momentos que nós, principalmente mais novos, jovens, que às vezes não tão maduros, com o tempo, com a experiência, e muitas vezes as dificuldades, as lutas, elas nos abalam mais, nós ficamos sem estrutura. E é aí que nós precisamos ouvir das nossas mães: filho, Deus está no controle, Deus vai mudar a situação, Deus Ele vai te dar um emprego, Deus vai suprir isso que você está precisando. Nós necessitamos disso. Uma quarta lição que eu quero aprender aqui nesse texto: a mãe, ela sempre está disposta a abnegar dos seus direitos em favor do seu filho. Que mãe aqui não deixaria de comer para dar comida para o seu filho? Não é verdade? Todas as mães, elas estão dispostas a abnegar do que é direito seu. Ou seja, peraí, esse daqui é direito meu. Meu filho é pequenininho ali, ele come menos, mas não. Você está disposta a abnegar do que é direito teu em favor do seu filho. Você está disposta a abnegar da sua vida, da sua sobrevivência, em favor da sobrevivência do seu filho. E essa mãe aqui, ela abre mão de ser mãe. E olha só, é interessante essa história, porque você vê a confiança e vê como Deus agiu em todas as coisas. Aquele cesto, ele foi parar na filha de Faraó. E a Bíblia fala que quando a filha de Faraó viu aquele cesto, a funcionária dela ali, a serva dela, pegou aquele cesto, ela viu que era um menino, e percebeu que era um menino dos hebreus. A irmã de Moisés, ela já vai até lá, eles só ficaram de olho no que ia acontecer. A irmã de Moisés vai até lá e diz: olha, você não quer que eu chame uma hebreia para cuidar desse bebê? E ela vai lá e chama a mãe do menino. Você vê como Deus direciona as coisas, como Deus está no controle. Ou seja, aquela mãe que coloca o seu filho num berço, confiando em Deus, por causa de um risco de vida, de repente aquele filho volta aos seus braços, para ela amamentar e criar o seu filho. Ela teve o prazer aqui de educar o seu filho. Moisés teve uma educação dos hebreus. Ele foi educado pela sua mãe. Ela educa o seu filho, ela amamenta, ela alimenta, ela tudo que ela poderia viver nessa fase de vida, ela vive com o seu filho. Porque Deus ele sempre providencia o escape, meu irmão. Deus ele sabe o que está fazendo. E aquele bebê volta à sua mãe de forma legal, de forma segura. Agora ela estava ali, filha de Faraó, permitiu aquilo, ou seja, nada ia acontecer, nenhum risco mais sobre a sua vida. Ela amamenta. E conforme o acordo que ela fez com a filha do Faraó, quando aquele filho cresce, está no versículo 9, então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria, pagar-te-ei o salário. No versículo 10, sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser o seu filho. Então olha só, aquela mãe, mesmo diante daquele risco, ela consegue ter o seu filho de forma legal e cuidar do seu filho, amamentar e criar. Quando ele já estava grande, ela fiel àquele acordo que ela fez com a filha do Faraó, ela leva o seu filho para o filho de Faraó, para a filha de Faraó. E a Bíblia fala que, a partir desse momento, no versículo 10, disse: da qual passou ele a ser o seu filho. Ou seja, Moisés é adotado pela filha de Faraó. Agora aquela mãe, ela não tinha mais a convivência do seu filho. Na verdade, a filha de Faraó nem sabia que aquela era a mãe, apenas alguém que criou. Agora ela não tinha mais a convivência, mas tudo isso em favor da segurança do seu filho. Porque uma mãe, ela sempre está disposta a abnegar dos seus direitos em favor do seu filho. Ela abre mão de ser mãe, ela abre mão de andar com Moisés já na sua fase grande, na sua fase adulta, pela segurança e o bem-estar do seu filho. Ela vira, não mais mãe, mas até durante a criação, teoricamente ela vira babá do seu filho. Ela abre mão desse direito em favor da segurança do seu filho, em favor desse bem-estar do filho. Joquebede tinha um projeto para o pequeno Moisés. E ela sabia que o mesmo que isto ia custar o convívio dela com o seu filho, ela tinha convicção na segurança do seu filho nas mãos da filha de Faraó. Ela tinha um projeto. E para realizar esse projeto, ela abre mão do direito que é seu. Sabe, muitas mães hoje, talvez não tenham mais projetos na vida dos filhos. Deixa a vida me levar, né, como diz aquela música. Deixa o incidente, deixa as coisas acontecerem. Deixa o filho ser criado de qualquer jeito. Deixa o filho se enturmar
com amigos errados na escola, conviver com pessoas erradas. Deixa o filho se relacionar com pessoas erradas, viver de qualquer jeito, faltar na escola quando quer. Eu acho que o que falta na nossa geração, nessa questão de pais e filhos, é isso. Eu trabalho com adolescente, a gente enxerga isso, é a falta de projeto dos pais com os filhos. Você como mãe, você como pai, você tem toda a autoridade de projetar o seu filho, de dar a direção para o seu filho, de saber o que é bom para o seu filho, de saber onde o seu filho deve estar, o que o seu filho deve assistir, com quem seu filho deve conviver. Esses dias eu vi um vídeo, eu não tenho aqui, seria até interessante mostrar. Minha esposa me mostrou, estava circulando no WhatsApp, um desenho animado, não sei de onde, mas era um comercial de desenho falando sobre o suicídio. E quando eu vi aquilo, eu falei para minha esposa, nossa, isso é tentador ao suicídio, gente. Qualquer adolescente, qualquer criança que se sente de alguma forma perseguido, baixa autoestima, sofre de bullying e tantas outras coisas, se sente não amado, depois de ver aquele comercial, aquele desenho, quer se suicidar. Aquele comercial mostra um desenho de uma loja de artigos de suicídio. E rola uma musiquinha toda camuflada atrás. E mostra um monte de material diferente com que a criança ou adolescente pode se suicidar. E, gente, eu sou adulto, eu sou maduro, eu não vou me matar. Eu sei o que eu estou falando, eu sou cristão, eu sou pastor. Mas quando eu vi aquele comercial, eu me senti atingido por aquilo. Não que eu me senti tentado a me jogar pela janela, mas eu senti o peso que existe naquele comercial, naquele desenho. Eu, como adulto, eu senti esse peso. Eu, como adulto, senti essa influência. Imagina as crianças e os adolescentes. Quando olha para aquilo e aquele comercial tenta mostrar como é uma aventura, como é agradável se suicidar, como você pode fazer isso de diferentes maneiras. Ou seja, meu irmão, presta atenção naquilo que teu filho assiste. Presta atenção nesses desenhos animados aí, que tem um monte de porcaria nesses desenhos. Toma cuidado com isso. Mãe, pai, tem que projetar a vida do seu filho, tem que dar a direção, tem que olhar com quem o filho anda. Eu fico muito feliz quando eu vejo os pais, e muitos me procuram de adolescentes, preocupado com os seus filhos, pedindo ajuda, mostrando os erros dos seus filhos, mostrando o que eles precisam melhorar, pedindo oração, porque são pais que estão preocupados, que estão projetando na vida do filho. E isso nós vemos em Joquebede. Você mãe, você pai, você precisa ter um projeto para o seu filho. Eu não quero falar muito sobre isso, porque eu preguei recentemente sobre isso. Parece repetitivo. Mas você precisa dar a direção para o seu filho. Você não tem ideia da importância do seu filho estar na igreja. Da importância do seu filho, mesmo criança, mas ele é pequenininho ainda, ele está lá na carcinha, ouvindo a palavra de Deus. Muitas coisas que eu aprendi, que eu sei hoje, eu aprendi naquela classinha. Muitas histórias bíblicas eu aprendi lá. O meu amor por missões eu aprendi naquela classinha. Foi lá que eu me apaixonei pela África, pelo trabalho missionário. Foi lá que eu aprendi músicas evangélicas. Eu aprendi lá. Eu lembro que, e hoje de manhã, a pastora Tânia estava pregando, e Deus me trouxe à memória algo que eu tinha esquecido. Eu não sei se encaixa tão bem nisso, mas quando eu tinha 12 anos, hoje olhando para trás, nossa, como eu era um adolescente meio doido, meio esquisito. Eu lembro que eu tinha eu creio que aquilo era temor a Deus, por mais estranho que fosse. Eu não consigo lembrar a partir de que momento eu tive aquilo, mas eu lembro que eu andava pela rua, eu gostava de surfar, eu surfava. E qualquer momento que eu sentia que de repente eu pequei, embora eu não tivesse pecado. Digamos, eu estava andando pela rua, tem uma menina aqui. Eu olhei para o lado e vi aquela menina, mas eu não imaginei nada com ela. Mas eu senti um peso no meu coração. Eu acho que eu era meio legalista, mas tudo bem. E eu senti um peso no meu coração, pequei. Quando eu fazia isso, por mais que eu não tinha pecado, eu tinha que repetir toda uma oração de perdão a Deus e toda uma intercessão por um monte de... Eu intercedia por um monte de gente diferente. Eu tinha uma decoreba na minha cabeça. Eu, sinceramente, não sei se isso é certo ou errado. Mas estava decorado aqui. Então, Deus abençoa meu pai, minha mãe, abençoa meu irmão, abençoa no fulano de tal da igreja. Só ia aumentando essa lista. E por mais que eu sempre fui uma pessoa muito esquecida, essa lista eu não esquecia. Aí sabe o que aconteceu, gente? Eu andava pela rua o tempo todo falando sozinho.
E as pessoas brincavam com meus amigos. Meu irmão um dia chegou para mim: Pedro, se em vez de falar sozinho, porque eu estava jogando ping-pong com os caras na igreja lá, jogando ping-pong e falando sozinho. Mas eu não estava falando sozinho, eu estava orando. Porque era uma lista muito grande de pessoas que eu tinha que orar. Parecia loucura isso. E eu lembro que o meu irmão chegou para mim e disse: Pedro, sim, ao invés de você estar falando sozinho, você estivesse orando, você seria um jovem muito sábio. E naquele momento eu me calei, eu fiquei quieto. Bom, ele não sabe que eu estou orando, mas não vou falar não. Ninguém sabia que eu estava orando. Há uns anos atrás que eu contei para ele: Lucas, eu orava naquela época, eu não falava sozinho, eu não sou doido. Então, gente, mas isso que eu aprendi, esse temor, eu tinha 12 anos. Esse temor eu aprendi na salinha. Eu aprendi lá. Eu aprendi com meus pais. Eu aprendi com o ensino deles. Essa é a importância de nós projetarmos os filhos. Essa é a importância do teu filho frequentar a igreja assim, do teu filho ir para a salinha assim, ouvir a palavra de Deus sim. É necessário para o crescimento do teu filho. Precisa ter o controle das amizades, e por aí vai. A Bíblia diz em Provérbios 22, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. Olha só que interessante. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, ela não se desviará deles. Instrua a criança segundo os objetivos que você, pai, você, mãe, tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Joquebede, ela tinha um projeto para a vida do seu filho. Ela tinha um plano. Ela sabia a direção que o seu filho deveria tomar. E ela sabia a direção que ela deveria projetar e dar para o seu filho. Uma quinta lição. Joquebede, ela não abre mão da educação do seu filho. Ela não abre mão de ensinar seu filho. Ela não abre mão de educar o seu filho naquela fase infantil. Ela não transfere a responsabilidade para os outros. Ela assume as responsabilidades. Como eu disse quando eu preguei sobre geração, ela não terceiriza a educação do seu filho, mas é ela que educa o filho. Não é a avó, não é a irmã do filho, não é a tia, não é o vizinho, não é a escola dominical, não é a escola infantil, ministério infantil, não é a creche, não é a escola. Quem ensina é a mãe. E nós podemos ver isso nessa mãe. Joquebede, ela teve esse prazer de educar o seu filho. Mesmo que seu filho por um instante foi tirado, o seu filho foi trazido de volta. E quem educou seu filho foi Joquebede. É por isso que Moisés foi um privilegiado. Porque Moisés, ele teve a melhor educação dos hebreus. Ele teve a educação dos egípcios, já na fase adulta. E ele teve o privilégio também de ter a educação dos essênios, que é fruto do seu sogro Jetro, que dizem que é um povo muito sábio, muito conhecedor, muito inteligente. Moisés, ele acaba conseguindo absorver várias educações diferentes. Ele foi educado pela sua mãe. Na sua infância, na sua adolescência, quando ele ainda não era grande, após grande ele foi levado para a filha de Faraó, ele foi educado pela sua mãe Joquebede. E para terminar, meu irmão, Joquebede, ela prepara Moisés para Deus. Joquebede, ela não prepara Moisés para que Moisés estivesse sempre no seu ninho de amor. Não, meu filho, sempre nos meus braços. Mas Joquebede, ela prepara Moisés para Deus. Quando chega a fase adulta, ela é fiel ao seu acordo com a filha de Faraó. E ela leva Moisés à filha de Faraó. Joquebede, ela não prepara Moisés para si mesmo, mas ela direciona Moisés para Deus. Moisés, ele foi preparado pela sua mãe para servir a Deus. E Deus usou poderosamente Moisés. Você como mãe, você como pai, você não cria o seu filho para si mesmo, você cria o seu filho para Deus. Deus, ele te deu o prazer de te dar esse filho, de você conviver com esse filho lindo que você tem, de educar ele, de amamentar, de alimentar, de falar de Deus e falar do amor de Deus. Mas esse filho não é apenas teu. O teu filho é de Deus. Talvez haverá um momento que Deus, ele vai dizer para o teu filho: vem aqui que eu tenho um chamado para você na África. Nós estamos falando sobre culto de emoções. Vem aqui que eu tenho um chamado para você lá na Ásia. E qual vai ser a tua atitude como mãe? E aí nesse momento, porque falar que você cria o seu filho para Deus é uma coisa, viver na prática é outra.
É nesse momento que o seu intuito com o seu filho é provado. Eu criei o meu filho para Deus. As mães, elas têm um papel fundamental no trabalho missionário, nesse culto que nós estamos aqui realizando e propagando e orando hoje. Os filhos estão lá pregando o evangelho, mas eles estão lá porque existe uma mãe que está aqui. A maioria deles tem essa mãe que está aqui, abençoou eles e está intercedendo por eles. Porque se a mãe não abençoa, o filho não vai. Para fazer o treinamento missionário, por exemplo, do nosso ministério, precisa ter a bênção dos pais. Ou seja, a mãe é necessária nesse envio do missionário. E você não cria o seu filho para si, mas você cria para Deus. Você não cria o seu filho somente para ser um grande profissional, mas você cria o seu filho para ser um grande homem de Deus. Ele pode ser um grande profissional, mas ele vai ser um grande profissional homem de Deus. Ele pode ser um grande engenheiro, mas ele vai ser um grande engenheiro homem de Deus. A parte principal não é o engenheiro, mas é o homem de Deus. Ele pode ser um grande médico, mas ele vai ser um grande médico homem de Deus. O importante não é a profissão, o importante não é o quanto teu filho vai ganhar no futuro, não é a poupança que teu filho vai ter, não é a remuneração e a segurança, a estabilidade financeira que teu filho vai ter. O importante é a eternidade do teu filho, é onde o teu filho vai estar, em nome de Jesus. Por isso, a mãe, ela prepara o filho para Deus. Uma mãe, mulher de Deus, ela prepara o seu filho para ser um homem de Deus. Isso que nós aprendemos com essa mulher. Então, que você como mãe, nós como pais, como filhos, nós possamos ver esse princípio a cada dia em nome de Jesus. Porque essa é uma lição que Deus ele nos ensina através dessa mulher. Porque onde há um filho, onde há um grande filho, onde há um grande homem de Deus, onde há um homem usado por Deus, uma mulher usada por Deus, pode ter certeza que, às vezes escondido, camuflado, às vezes ninguém sabe o nome, mas existe uma grande mulher de Deus que ensinou o homem de Deus. Amém? Esse é o prazer que Deus te deu como mãe, esse é o prazer que Deus nos deu como pais, é criar os nossos filhos para a glória de Deus em nome de Jesus. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Eu queria orar por você. E não só mãe, não é para ser específico para a mãe, mas você que dentro desse âmbito familiar, você tem passado um grande problema na sua vida. Seja um problema de uma dificuldade financeira, seja aquele momento, como eu disse, que você está quase perdendo a sua fé, que você está quase largando tudo. Não tenho mais confiança, eu não consigo mais dizer Deus está no controle, porque eu não vejo, parece que Deus não está no controle. Se você se encontra num momento com esse de dificuldade na sua vida financeira, na sua vida emocional, na sua vida pessoal, se de repente o problema está na vida dos seus filhos, se de repente o problema está no teu casamento, meu irmão, eu quero orar por você em nome de Jesus. Eu queria te convidar a vir até aqui na frente. Nós queremos orar pela sua vida em nome de Jesus. Deus, Ele quer a cada dia reconstruir as nossas famílias. Deus, Ele quer a cada dia solidificar a nossa fé. Deus, Ele quer a cada dia afirmar o quanto Ele está no controle da nossa vida, em nome de Jesus. Venha até aqui na frente. Eu quero orar pela sua vida. Você que talvez você acha que não está passando nenhum problema, mas se de repente você tem um filho que não está nos caminhos de Deus, você tem um problema sim. Ele pode estar bem emocionalmente, financeiramente, profissionalmente, mas ele não está nos caminhos de Deus, isso é um problema. Mas Deus vai converter o coração do teu filho. E eu quero te convidar você a vir até aqui na frente também, em nome de Jesus. Venha aqui na frente. Você que tem um filho, uma filha, que hoje não está nos caminhos do Senhor, venha até aqui na frente, nós vamos orar. Eu creio em nome de Jesus que nós veremos os pais, as mães e os filhos servindo ao Senhor. Em nome de Jesus. Eu queria chamar os pastores missionários, supervisores, orar pelos nossos irmãos. Vamos louvar ao Senhor. Se coloca diante de Deus, seja aqui na frente, aí atrás, mas se coloca diante de Deus, pede ajuda para Deus, pede socorro. Se você não vê saída, se você não vê para onde ir, diga isso para Deus. Diga: Senhor, eu não sei para onde ir, eu não sei o que fazer, eu não tenho mais força, eu não tenho mais confiança, parece que minha fé sumiu. Entrega isso para Deus, diga para Deus: Senhor, eu preciso de Ti.
Eu preciso, nessa noite Deus, Ele quer nos reabastecer de confiança, fé. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Eu Te vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra
te agradecemos, ó Pai, porque nessa noite nós nos sentimos reabastecidos e alimentados pela fé que é em Ti, Senhor. Nessa noite, aqueles que entraram aqui com medo, saiam desse lugar com confiança em Ti, Senhor. Pela Tua palavra, Senhor, eles sejam alimentados de fé, Senhor. Aqueles que entraram nesse lugar sem esperança, eles possam sair desse lugar cheios da esperança que é em Ti, Senhor. Aqueles que entraram nesse lugar se sentindo sozinhos, eles possam sair desse lugar abraçados por Ti, Senhor. Eles possam, assim como Josué, Senhor, diante daquele grande muro e daquela grande batalha, Senhor, ele olha para o Senhor e para os céus e vê o chefe dos soldados e vê um grande guerreiro com uma espada na mão, Senhor. Nessa noite nós também, Senhor, somos alimentados de tal forma que nós podemos olhar para os céus e olhar para frente, Senhor, e ver que conosco existe um grande guerreiro com uma espada na mão, Senhor. Em saber que muitas vezes nós, como limitados, nós não sabemos o que fazer e não temos força para onde ir, não sabemos nem que direção tomar. É tanto medo, é tanta angústia, é tanto receio, é tanta ansiedade, é tanta preocupação, Senhor. Mas nessa noite nós elevamos os nossos olhos para Ti, porque é dos céus que vem o nosso socorro, Senhor. Porque o nosso socorro não é a nossa inteligência, não é a nossa sabedoria, mas o nosso socorro está no Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Nessa noite nós declaramos, ó Pai, que nós confiamos em Ti, Senhor, de que o Senhor é real na nossa vida. O Senhor é presente, o Senhor sabe o que está fazendo, o Senhor sabe o caminho que nos está levando, Senhor. O Senhor vem a solidificar a nossa fé, o Senhor vem aumentar a nossa fé em Ti, Senhor. Pai, nós declaramos que a nossa casa e a nossa família pertencem ao Senhor. E hoje alguns membros podem estar perdidos, filhos, irmãos, cônjuges, Senhor, pais, mães podem não estar nesse lugar, mas um dia eles estarão nesse lugar se rendendo à Tua presença, Senhor, porque nós e a nossa casa, nós serviremos a Ti. Nós declaramos isso nessa noite, nós confiamos em Ti nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, amém, e glória a Deus. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor em nome de Jesus, aleluia.